ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta. Deus abençoe a cada um de nós. Estamos aqui nesta terça-feira para começar uma série sobre a fidelidade da palavra de Deus. Parte 1, parte primeira, a sede pela verdade. Deus nos abençoe e possamos cada vez mais nos ser instruídos pela verdade de Deus, que o ensinamento é aquilo que nos faz crescer em Deus, pois a palavra de Deus fala claramente que no livro de Oséias, se não me falha a memória, capítulo 6, versículo 4, que diz que o povo perece por falta de conhecimento. Vamos ver aqui para confirmar, para não falar algo que não esteja dentro da palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei. Então é isso. Muitas pessoas nessa vida são destruídas, são derrotadas, não conhecem o caminho da verdade, porque lhe falta conhecimento. Então vamos lá, em oração a Deus, primeiro do que tudo. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor se faça presente e seja glorificado o teu nome, que o Senhor guie as palavras e nos revele toda a verdade da tua palavra para cada um de nós. Amém. Olha só, a sede pela verdade de Deus. Entenda o que é hermenêutica. Hermenêutica é um assunto da teologia, que hermenêutica ele faz a gente ficar mais compreensível dos discernimentos da palavra de Deus. Primeiro ponto é isso que nós queremos logo nessa introdução falar sobre isso, que a gente ninguém entende a palavra de Deus de qualquer forma. Tem que haver um ensinamento através daqueles que são ministros de Deus, que foram chamados escolhidos para Deus, para ministrar. Então, primeiro ponto aqui, a hermenêutica, que ela faz com que a gente entendemos todo o contexto. Não adianta estudar só um versículo isolado, porque só um versículo, só um texto vira pretexto e pode virar até heresia, mal interpretado. Então, olha só como é bom entender a palavra de Deus, como a palavra de Deus ensina sobre como compreender a palavra de Deus. Aí, Salmo 119, versículo 130, que nós temos falado muito, feito menção dessa palavra, que é uma palavra que ela é base para a explicação da palavra de Deus. Diz o seguinte, Salmo 119, versículo 130, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então, a palavra de Deus, lida, estudada, buscando com sinceridade com Deus, você vai entender a palavra de Deus. Por isso que é bom ter a sede pela verdade de Deus. Segundo ponto, saber espiritual para a salvação. A gente só vamos entender a salvação através de revelação, através das escrituras,
e da revelação do Espírito Santo. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui, né? A respeito das Escrituras para a salvação, Jesus disse para examinar as Escrituras. João capítulo 5, versículo 39 diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quer saber sobre a verdade de Deus, sobre a salvação? A gente tem que examinar as Escrituras junto com uma pessoa que entende a palavra de Deus na igreja, ou você que já serve a Deus, busca o Espírito Santo e ele dá o discernimento. Nós vemos isso em 1 Coríntios, que o Espírito Santo, que essas palavras são espirituais e tem que se discernir espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e o 11, diz o seguinte, olha só, estou folheando aqui a palavra de Deus, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz o seguinte, achei, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, para nós sabermos as coisas dos homens aqui, é através do nosso espírito de entendimento, de inteligência, de estudo, mas as coisas espirituais, celestiais, que são vindas do trono de Deus, somente através da revelação do Espírito Santo. Então, há uma necessidade de a gente buscar isto, buscar esse entendimento, buscar Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos ensine, nos revele o entendimento da palavra dele. Então, quem tem sede faz isso. Terceiro ponto, o engano por não conhecer a verdade. Quando a pessoa não conhece a verdade, qualquer pessoa pode dizer qualquer outra palavra sem ser a verdade de Deus e você acreditar, e aí você ser enganado. Então, por isso que há essa necessidade de conhecer a verdade, de ter sede, de buscar ler a palavra de Deus, ou ir numa igreja que pregue o evangelho genuíno, o evangelho da graça, baseado em tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, sem sair do ensinamento de Deus. Então, olha só, Tito capítulo 1, versículo 11, nós vamos ler. Antes de tudo, vamos fazer menção dessa reflexão. Pessoas sofrem por não conhecer as Escrituras, por isso são enganadas por falsos profetas que ensinam coisas dos interesses deles. Olha só, Tito capítulo 1, versículo 11 diz o seguinte: aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, o Senhor Jesus disse claramente que viria no fim, e o apóstolo Paulo, viriam falsos profetas e pessoas ensinando a palavra de Deus por interesse. Então, é uma necessidade muito grande de conhecer a verdade de Deus, que é uma verdade fiel. Passará céus e terra, mas essa palavra, tudo que está escrito, ela tem a fidelidade para se cumprir. E para concluir aqui, a verdade bíblica da salvação nos ensina que o caminho da salvação é estreito. Mateus capítulo 7, versículo de número 13, que nos diz: entrai pelo caminho estreito, porque larga é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Então, é muito importante saber que no caminho da salvação há que temos o sacrifício para viver a vontade dos ensinos de Deus e se regrar a Ele. E outra coisa mais, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. João capítulo 16, versículo 33. Então, há dificuldade, assim, Jesus até chegar na cruz,
porque a vitória, a coroa é só depois do último suspiro na cruz. Então, quando nós estivermos no final da vida, dando o último suspiro, e se a gente perseverar, seremos salvos. Então, passamos aflições, lutas, passamos sim, mas Jesus deu um exemplo. Nos sofrimentos, nas dores, não desistir e ir até o foco, até o alvo pelo qual nós fomos escolhidos. E mais, a salvação é pela graça. Olha só, livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte. Estamos aqui folheando a Bíblia. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. E aqui nós concluímos essa meditação sobre a série, primeira parte da série, a fidelidade da palavra de Deus, a sede pela verdade. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Olha só o que diz a palavra de Deus para concluir aqui. 2:21 diz o seguinte: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, em vão. Então, a salvação somente pela graça. E quem aniquila a graça, procurando do seu próprio jeito, com suas próprias obras, pelas leis e por ensinamentos que não é o Evangelho da Graça, infelizmente é uma verdade que nós temos que dizer, porque está escrito, não será salvo. Quem aniquila a graça de Deus através do sacrifício de Jesus, não será salvo. Somente pela graça, só pela graça. Que atentemos para isso, que essa palavra aqui, tudo que ela ensina, tudo que está escrito por Deus é fiel e se cumpre. Deus abençoe, até a próxima. Vamos ficar firmes, confiando e crendo que essa palavra é fiel. Um abraço, até a próxima.